Bem, amigos do Mountain Bike, estamos aqui de volta para trazer para vocês emoções da quarta etapa da Copa do Mundo, que aconteceu lá em Leogang, na Áustria. E para você que não me conhece, eu estou de volta, né? Na verdade, aqui fiquei um tempo sumido, mas estou aqui com os especialistas da bike, do ciclismo. Estamos aqui presente hoje, Danilão. Fala galera, agora se eu voltar a me escutar falando, vocês estão bom? Eu tô bem. Ana Luísa Oi, pessoal, boa noite. e Del Bonetti. Fala pessoal, tudo bem? Vamos para as análises novamente. É isso aí, galera. Para quem assistiu às provas hoje, né, viu aí que tiveram muitas emoções, né? A gente teve uma primeira dúvida se a pista ia estar molhada, se a pista ia estar seca. Quando a gente viu lá a apresentação da pista, né, pelo Anton Cooper lá, a gente viu barro na roda, a gente viu ali uns pingos de barro caindo na câmera, mas a galera largou hoje com a pista seca, né? E aí queria que a galera comentasse aqui primeiro em relação à pista, foi a mesma, dificuldade a mesma, como é que vocês acham aí que estava o clima para essa prova de hoje? O ano passado choveu, né, Del? Choveu ano passado, choveu no Mundial ano retrasado. É uma pista, eu acredito, pô, as câmeras da descida nessa pista não são muito favoráveis, né? Pelo menos pra mim, consigo enxergar muita coisa ali. Mas me parece que provavelmente ela seca e ela molhada é uma pista totalmente diferente, né? Características bem diferentes. Ela seca me parece uma pista mais onde o físico define. E as subidas são longas, tal, e as descidas nada difícil de passar, nada super perigoso. Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu. Tirando as duas partes técnicas na mata, aquelas duas descidas no meio das raízes, o restante lembrava muito a Albstadt, né? Uma pista mais, entre aspas, rolada, mas pelo jeito sobe muito esse circuito aí. E tinha aquela uma subida, né, que tinha tipo uma esteira no chão, uma subida, eu não sei quantos metros, tipo assim, tinha uns 500 metros aquela subida, 300 a 500 metros. E é diferente, né, um tipo de circuito como esse. Então era mais a questão do físico, por mais que é uma coisa estranha, não fiquei surpreso com os resultados, mas de certa forma surpreso por esses mesmos atletas técnicos performarem tão bem nessa pista mais rolada, digamos assim, na maioria das partes. Bom, então a gente já passa para os resultados aqui, e aí o Danilão vai falar para a gente, né, para eu não errar os nomes aí. Fala aí, Danilão, como é que a gente teve aí a colocação? Vamos falar do feminino primeiro. Como é que a gente teve a colocação aí do feminino no short track e depois no XCO? Vocês estão vendo, né, galera? O Gustavo ele voltou meio mais ou menos, aí ele vai jogando assim no peito, a gente não tá preparado, mas eu tentarei dar o meu melhor aqui. Bom, primeiro na prova de sexta-feira, o pessoal que já escuta a gente está acostumado, que a gente traz primeiro a prova de sexta, a prova mais curta, a prova do short track e depois a prova de domingo do tradicional cross country. No short track a gente teve na primeira colocação o Ana Leconte, seguido por Anne Terpstra e em terceiro colocado Caroline Borré. Já no domingo, já no domingo não, né? Novamente no domingo, a gente teve como grande campeã Luana Leconte. Pareceu até um déjà vu, não sei qual é o termo certo do ano passado. Em segundo colocado, Jenny Risvets. Terceiro, Laura Stiger. E eu abro a palavra para o grande Del Bonetti falar um pouco sobre a prova de sexta e de domingo. Final de semana dominante, né, pela Luana Leconte, e meio que aquela questão, né, ela voltou ao próprio padrão dela, de colocar na frente ali e começar a acelerar. Então ela voltou a fazer o que a Rebecca McConnell estava fazendo ultimamente. Então, o maior destaque mesmo foi ela. O que me chamou mais atenção também hoje na prova foi, novamente, né, aquela excelente largada, né, o azar, né, entre aspas, lá da Mona,
e a recuperação que ela teve, 15ª, 16ª e tal, não lembro agora o posicionamento certo. E o que me chamou a atenção hoje também foi a terceira colocada, que foi, eu só vou ver aqui, a Laura Stiger, que estava correndo em casa. Mas assim, foi tão dominante pela LeConte, assim, que o restante ele ficou meio que dividido ali, ó, o estrelato entre as atletas. Um circuito diferente, né, assim, muito bem rolado, tanto o XCC, tanto o XCO, contando, tirando aquelas partes técnicas com raízes, mas mesmo assim você via que a velocidade era alta das atletas lá dentro, mas, sim, Luana Leconte fez a dobradinha aí, e novamente, e final de semana dela, totalmente dela. Vou falar um pouquinho então da prova do XCO da Rebeca hoje. Até que enfim caiu o reinado dela, né, esses dias da prova, né, a forma que ela estava competindo. Ela até tentou colocar aquele ritmo dela no começo ali, mas a gente observa, né, que para controlar todas as variáveis para um atleta ali do ciclismo, do mountain bike ali, colocar tudo dentro de uma prova, é difícil. Então, assim, você via que ela estava aí, assim, diferente mesmo, sofrendo mais do que o normal lá dentro. E uma coisa que me chamou a atenção foi a Laura Stiger. Esses tempos atrás aqui, eu estava conversando com o Danilo sobre posicionamento na bike, ele citou a Jenny Hisovitz, e o quanto que ela ficava em pé, assim, mais ereta, assim, pedalando, e a Laura Stiger lá com o queixo na mesa, praticamente, a prova inteira fazendo força, se vocês observavam, assim, ele correndo de HT. Me chamou muita atenção, né, os dois formatos, né, de posicionamento, e dava para ver o quanto que ela estava fazendo força, assim. Eu gostei de ver a prova dela, assim. Pode ser uma questão assim que às vezes o atleta, quando ele passa por um determinado evento de alto nível ali de intensidade, de estresse, de suportar aquela dor, aquilo fica na memória dele, entre aspas, a memória competitiva que a gente chama. Quem sabe aí possivelmente tenha um novo formato de performance da própria Laura Stiger aí daqui em diante. É uma hipótese, sabe? Hipótese. Mas como me chamou a atenção a postura dela no circuito hoje, aguerrida demais, assim, foi o que mais me chamou a atenção. Lógico, a Luana Leconte, pelas 2 vitórias, mas no XCO hoje, eu gostava de ver a forma que ela estava pedalando. Lembrava muito os atletas raízes mesmo do mountain bike, lá, fazendo força mesmo. O Del, no começo da fala dele, citou a Rebeca, né? E que ganhou, foi 2 ou 3 etapas? 3. Hoje foi a 4ª ou 5ª? Hoje foi a quarta, então ela ganhou 3 etapas, exato. E só que esse ano tem uma característica diferente dos outros quando a gente olha para a temporada de Copa do Mundo, né? E que é um desafio para o atleta, com certeza, para eles, assim, tipo, parece que não, mas eu acredito que faz bastante diferença. E para toda a equipe que trabalha com eles, inclusive a Luana falou algo sobre isso, eu falei que eu me atentei. A gente está acostumado com temporadas de 6 etapas de Copa do Mundo. Esse ano a gente tem um ano com 9 etapas. São 9? 9. E isso realmente isso muda bastante. E a tendência é que o cenário acabe mudando das primeiras para as últimas etapas, né? Porque é muito difícil o atleta ele realmente conseguir se manter, mesmo em forma física, durante tanto tempo. E, enfim, acredito que até os outros fatores do desempenho, não só o físico, pesam também. O psicológico de você estar o ano inteiro ali correndo, com menos tempo, enfim, fora de tantos níveis de estresse, né? Então, a Rebeca cair é uma coisa que a gente pode presumir que aconteça mais vezes por essa temporada estendida, eu acredito. É algo para se ter atenção. Foi até uma coisa que a gente discutiu no ano passado, né? Que a Leconte deixou de correr a última etapa, né? E a gente falou, será que ela, né, deveria correr para poder manter ali o brilho da prova, a disputa, ou será que ela está querendo descansar? Enfim, entra muito nisso aí que você falou, né? E aí tem uma temporada muito apertada, os atletas é difícil manter o alto rendimento o tempo todo,
apesar de que ela teve uma soberania grande, né, ano passado, vem tendo a soberania agora, mas a algum momento a conta pode chegar, né? Aí tem que ser uma estratégia aí do atleta, com a equipe técnica, ver o que é o melhor ele Sim. fazer, né? E nesse ano, eu comentei no meio da minha fala e não falei. Estava sentindo que estava faltando uma coisa. Esse ano não, ela falou na entrevista dela que ela ainda não sabe quais etapas, mas ela vai abrir mão de algumas etapas pelo Campeonato Mundial para conseguir treinar. E foi uma coisa que a Pauline já fez, né? A Pauline não foi, e segundo o que a Luana deixou a entender, é por isso. Para talvez até tenha algum, eu não sei, estou realmente especulando, mas alguma coisa da confederação, né? Pô, peraí, você não vai, vocês querem abrir mão? Tá, então você abre mão aqui, você abre mão lá, para a França sempre tá. Mas eu não sei com força a confederação tem sobre esses atletas, tal, e se isso faz sentido. Mas de qualquer forma, eles estão pensando em abrir mão de algumas etapas, por ter muitas etapas com o foco no campeonato mundial. É, porque não é só a competição, né, que machuca, é toda a logística, né, a viagem, e às vezes a viagem cansa muito mais ainda do que... Exato, porque se fosse pensar assim, se não fosse contar a logística, você fazer um arroz e feijão lá na prova para marcar pontos, né, você vai meio que garantindo, mas é o todo, né? Você tá lá, você vai ter que treinar, vai ter que isso, reconhecer isso, aquilo, aí entra o short track, então envolve muita coisa ali em relação ao estresse físico mesmo, né, até mental, nessa parte aí. Sem dúvida, eu acho que é algo que vai aparecer durante essa etapa, principalmente nas últimas etapas, né? A gente tem etapa nos Estados Unidos que tem que cruzar o Atlântico para a maior parte dos atletas. Não sei, isso pode ocasionar uma etapa nos Estados Unidos e uma no Canadá bem vazia. Realmente a gente não, enfim, mas são coisas que podem acontecer. Eu não sei qual foi a decisão da UCI não, na verdade não sei quem organiza a Copa do Mundo, mas por trás de aumentar esse número de etapas, né? Mas os atletas normalmente não gostam muito disso, me parece. Cenas para os próximos capítulos. Vamos agora então para o resultado masculino. Manda lá, Danilão. Bom, seguindo o mesmo padrão da prova feminina, então, a gente teve no masculino, na sexta-feira, vitória do Matias Fluker, segundo colocado, o Vardas Kalu, um terceiro, Vital Albin, um suíço, que não é costume ele aparecer aí na frente, acho que vale a gente falar do quarto colocado, que foi Henrique Avancini, fez uma prova interessante, fez um post depois dizendo que fazia algum tempo que ele não se sentia tão bem em cima da bicicleta, não sentia ele na bicicleta. Então, teve uma boa performance na sexta. Chegando no domingo, na prova de cross country, a gente teve na primeira colocação novamente Matias Fluker. Antes de iniciar o episódio, a Ana trouxe aqui novamente vencendo na Áustria. É uma pista que, bom, acho que acredito que ele deve gostar, né? E vencendo o Nino, né? Então, tirando um pouco sei lá se qual é o termo que eu devo usar, mas o Nino ganhou algumas vezes na temporada passada dele numa disputa bem acirrada. Na segunda colocação a gente teve o Nino Schurter e em terceiro Alan Hatterley. Eu abro as palavras para quem quiser falar. Se a Ana quiser falar, tá quietinha aí, não falou nada até agora. Vou pegar. Começando assim, interessante, né? Esse comentário da Vancini no XCO, ele ficou em 24º, mas assim, eu acho que ele ainda está se encontrando esse ano, né? Eu acredito que ele esteja passando por muitas coisas e, né, uma Copa do Mundo no Brasil, acho que tudo tem um peso muito significativo aí em tudo que ele está fazendo. E torcer para ele se encontrar ao longo da temporada, né? Igual a discussão que estava vindo agora dele, né? De terem muitas etapas, então acho que ainda é tempo. Então fica sempre essa questão. Postou agora no XCO e ele disse assim: é péssimo correr de cabeça cheia, só isso. 24ª colocação, não sei o que, então a gente sabe que ano passado ele tinha problemas na equipe, né? Ele deixou exposto de alguma forma antes da Olimpíada ali. E talvez ele tenha algum tipo de problema. Pode ser os mesmos, podem ser outros.
Ficar deixa aí pro Del Bonetti, né, Del? Correr de cabeça de veio não dá, né? Eu vi o post dele agora à tarde, e até no comentário, pela manhã estávamos assistindo a prova e fazendo a resenha pelo WhatsApp do grupo aqui, e eu, com o Guilherme Branco, eu comentei assim, logo no início da prova, ele estava indo bem, mas de repente na expressão facial dele, do Henrique, você já via que, opa, alguma coisa errada está acontecendo ali. Ele estava arranjando demais ali os dentes ali, sabe? E coisa que não é muito padrão dele. Ele bem segurar bem essa questão da expressão facial ali. Não que ele estava desconcentrado, não é isso, mas parecia que ele estava fazendo mais força mesmo. São coisas ali que imagino que talvez ele nem verbalize, coloque assim para as pessoas o que seja tudo isso, mas num esporte tão intenso ali como é o mountain bike, e essa quantidade de etapas da Copa do Mundo, a viagem, a vida dele, não conheço, mas dá para ver que é muito também fora da bike, no sentido de compromissos. Pesa, uma hora pesa. Então, assim, a parte nossa é ter paciência, a gente torce tudo, mas não tem como ficar cobrando. Se você pega, assim, 24º lugar, tá perto do que vinha fazendo ultimamente, não tá legal. Mas também, assim, correu com a cabeça que não tava boa e fizemos 24º, bom, vamos considerar um bom resultado pela situação. Mas imagino que ele odiou o resultado, entendeu? E espero melhoras aí para a próxima etapa. Aí tem as provas aqui no Brasil, também tem Araxá também, né, daqui praticamente 3 semanas, se eu não me engano, né, final do mês. É isso. E torcer por uma recuperação aí. Ele foi bem, né, na sexta-feira no short track. Também esperávamos mais dele, até com o circuito seco. Até eu comentei isso no grupo, falei, opa, até eu vi o Eric Bruschi comentando que possivelmente o Henrique faria uma ótima prova hoje pelo circuito estar bem seco e tal, até porque aquela vez no Mundial ele era um dos favoritos, o circuito lameado atrapalhou tudo, né? Enfim, não deu para controlar tudo lá na prova hoje, e aquele foi o resultado, e foca ali na semana, no processo, nas melhoras, e não tem o que fazer, sabe? Assim, ele deixou claro lá que não gostou do resultado. Então, a gente só comenta e vamos seguir no apoio. Certamente. E continuando aqui, então, eu acho que a outra pessoa que tem se destacado em segundo lugar é o Nino, né? Depois do feito de Petrópolis, acho que ele tem que sentir a dor do segundo lugar, ele está sentindo a dor do segundo lugar agora pela segunda vez, né? Então, em Albstadt, ele ficou em segundo lugar para o Pidcock, que não participou, né? Ele está no Tour da Suíça. E aí agora ele fica em segundo lugar para o Flückiger, né? Mas ele teve um grande feito em Petrópolis, e eu acho que está fazendo o coração também da prova bater mais rápido com essas grandes disputas que a gente tem tido no final. Então, O Nino, eu acho que ele, depois de Petrópolis, ele se mostrou de novo extremamente combativo. Ele nunca esteve não combativo, mas esse ano ele tem feito provas que ele mostra que ele tá realmente... Ele é o favorito em toda a prova. E ele não tem... Hoje ele tinha grandes chances de vencer novamente. Acho que o Flückiger mostrou... Não sei se uma superioridade estratégica, porque a prova se moldava um pouco unido, por mais que o pelotão não tenha quebrado muito. Foi uma coisa que rolou no grupo também, né? O Gui falou, parece que a prova tá pro Nino. E na hora eu pensei, pô, mas é muito começo de prova ainda. E realmente, o grupo ficou ali 4, 5 atletas. Não acabou destacando tanto. E daí, depois mais pro final, a hora que o Flückiger ataca, o que não foi um ataque estilo Van der Poel, né? Onde aquele ataque fulminante e que abre um gap de uma vez só. Ele precisou de 2 subidas, na verdade, para deixar o Nino. Ele abre um gap, o Nino encosta, o Nino vai sofrendo, e ele aí consegue abrir o gap e segura na descida. Os dois descem super bem, praticamente o tempo não mudou na descida, e foi o bastante para ele vencer ali no final.
mas acho que mérito dele por ter acertado o lugar do ataque e ter conseguido sustentar essa intensidade para deixar o Nino para trás, mas foi no detalhe. O Nino era capaz de vencer também. Eu assistindo à prova, eu fiquei pensando assim, né, aquela cultura da Suíça, né, do relógio suíço, né, os dois atuaram bem similares ali dentro, e a prova ela estava desenrolando, né, com um grupo na dianteira ali, até o Flukiger ligar o turbo uma hora, até eu comentei no grupo que, olha, deu um sinal do recreio, ele saiu que nem um foguete, né, ele fez aquele ataque intenso lá, e aí o Nino foi, e até o Hartley, a gente ficava de olho nele, opa, ele vai aproveitar alguma coisa. Aí ele foi tentando, né? Chegou uma hora que até o Dascalu voltou a colar nele, mas aí o Raffler abriu novamente. Mas assim, o Nino, ele, como o Danilo disse, na questão de cada vez, sempre esteve combativo, e assim como o esporte, os atletas estão evoluindo, ele tá também, entende? Só que parece que ele sempre tem tá um pontinho acima de todos ali. E até voltando a citar, o Gui não está participando hoje, mas a gente vai citar muito ele aqui, né? Porque a gente está muito ativo conversando lá no grupo hoje durante a prova. Eu joguei uma ideia assim, lógico, isso é uma coisa da minha cabeça, estava pensando lá cedo, eu falei, poxa, o Nino deve estar avaliando o Pidcock. O Pidcock está puxando essa turma para cima, em termos de intensidade, em termos ali, né? Uma hipótese assim, porque quanto mais competitivo é o ambiente, é onde você vai conseguir evoluir, entendeu? Então, pensei, será que o Nino não está estudando alguma coisa? Porque você percebe que o Nino, ele tem momentos da prova que ele coloca muita agressividade. Antes ele fazia um ataque duro, selecionava o grupo e ia embora. Agora ele está fazendo isso algumas vezes dentro da prova. Teve naquela subida de esteira, ele subia muito forte, você percebia isso. Aí o Flukiger estava atento, né, a tudo isso. Então, o que vem acontecendo com o Nino é que a sensação que eu tenho, ele está faminto por um monte de resultados ainda, principalmente o Mundial, que vai ser em setembro, se eu não me engano. Então, assim, o Nino está o meu olhar, assim, ele está se preparando para o Mundial de novo, a chegar ali desse jeito, causando ali terror, estresse em todo mundo mesmo. Teve o início de prova, né? O Henrique, novamente, ali, você percebia, né? Aquela questão parece que é particular ali com o Nino e tal. E o Nino, ele percebe isso e o Nino já escuta o sinal do recreio também, sai forte, entendeu? Ele procura já desestabilizar, logo de cara, quando ele percebe isso. E desde das Olimpíadas, ele vem fazendo isso. Eu ia comentar justamente isso, porque os nossos ouvintes aqui, quem acompanha, pode perceber que em todas as etapas a gente fala sempre o nome do Nino, né? O Danilo não falou, você falou que ele está sempre combativo, está sempre lá na frente. E mesmo quando ele não ganha a prova, sempre parece que a prova é para ele, né? Um circuito bem enrolado, né? Tem a subida dura, a lama, né? Você via que a hora que descia, eu vi alguns stories, a hora que ia chegar naquela rampa, aquela ponte, quanto que era dura aquela ponte lá para subir. E eu falei, bom, vai ser uma prova pro Lucas, né? Luca. Aí não, pro alemão não deu. E o Flukiger ali, para mim, ele surpreendeu. Deu a perceber, eu não sei se vocês ficaram com a sensação que houve uma estratégia de equipe ali em cima do Henrique, que os dois ultrapassaram o Henrique lá, foi no short track, foi na terceira, quarta, quinta volta, alguma coisa, quinta ou sexta volta, os dois passaram, cada um passou de um lado, aí o Flukiger ficou na frente, o Albin, né, ficou atrás. Não sei quem me falou, depois eu vou pesquisar isso, que ele é primo do Nino, o suíço lá, o Vital Albin lá. Eu já escutei falar esse nome, mas eu não sabia disso, não. Eu vou confirmar isso. Ontem me falaram isso. E deu a entender que no short track, e os dois são da mesma equipe, dava para perceber que parecia que era um trabalho em equipe. O Flukiger acelerou e o Albin ali, não é que ele segurou, mas ele ficou ali um pouco, ali junto com o Henrique e tal, e o Flukiger conseguiu abrir um pequeno gap, e aí a prova se manteve daquela forma, né? Teve depois
o Dascalu, né, que conseguiu alcançar depois. Agora, no XCO, o Flukiger, ele foi ali, ele tá com o Nino daquele jeito. Acho que só, se na nossa memória a gente lembra do duelo dos dois toda vez, quando o Nino ganhou o Mundial ano passado, imagina na cabeça do Flukiger, se a gente lembra assim, com tanta intensidade. Então, mas é bom, fiquei contente com a vitória dele. Só valoriza aí o atleta que é, e cada vez mais os dois estão hoje, se a gente colocar o Pidcock de volta ali, talvez os dois ali e mais o Dascalu ali, um dia legal ali, são os únicos que podem bater no Pidcock aí, até na nossa percepção do que o Pidcock vem fazendo, né? Com certeza. A pergunta que fica é: será que o Vanderpool volta? Nossa, eu queria Ah, tanto ver isso. caiu da estrada agora, vocês viram que derrubaram ele da estrada? Tava Não vi. numa fila, não, como chama? Quando uma fila tá do lado do outro, assim, sabe? E uns quatro eles estavam. E daí o primeiro foi pegar água e bateu o braço nesse daqui. Esse virou o guidão, bateu no outro, o outro bateu nele e ele bateu na grade. Tomou um puta num capote. Poxa vida. Mas lá, pelo que eu vi, ele tá de boa, não fez nada dessa vez. Não, Mas mas eu tô doido para ver ele voltar. Será que no Mundial ele volta? Que esses dias no Instagram dele ele postou uma foto. Ele tava com a mountain bike, treinando, pedalando e tal. Não sei se vocês viram. não, eu não vi. Mas É, eu acredito que, pô, será que ele aparece? Não sei se ele vai aparecer no Mundial, mas talvez pro ano que vem ele venha correr algumas etapas, né? Porque espero, pelo que ele já queria esse ano passado, que ele vá querer a Olimpíada 2024, né? E aí, como ele é muito multisports, ele vai deixar para as temporadas mais próximas, né? Porque não faz sentido ele ficar correndo estrada, ciclocross, MTB e ficar se matando nisso, né? Então, provavelmente ele foca na estrada agora, ganha o dinheiro dele, e o ano que vem ele abre mão um pouco para vir para o mountain bike, né? Não sei, o que me parece óbvio. A gente vem vendo aí nos últimos anos o pódio cheio de suíços, né? A gente já comentou que é um berço aí de revelar talentos do ciclismo, do mountain bike. Nessa etapa aqui a gente teve, né, no feminino, 3 atletas no top 10 e no masculino 2 atletas, né? a questão da Suíça. Eu trabalho com 2 atletas júniores que estão lá na UCI, nesse exato momento, fazendo o trabalho de desenvolvimento, né, que é o UCI convida, e você começa a perceber muito que a UCI fica lá na Suíça, né, a questão do gerar atletas competitivos num ambiente de valorizar a performance, de ter uma performance digna. Só que nesse contexto, o atleta aprende tudo, entre técnica, subida, descida, disputa, o ombro a ombro mesmo, entendeu? E não é falar do resultado. Então o resultado ele vai entrando ali como uma consequência natural do alto nível de performance. Então o atleta ele se habitua ao alto nível de performance. É aquela questão, a busca é pelo alto nível da performance, não pelo resultado. O resultado vem como consequência, só que isso sendo uma cultura, não é um atleta, entendeu? Como tem no Brasil aqui. Isso são em diversas categorias, júnior, sub-23, elite, e dá no que dá, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem o Matias, o Nino, hoje assim, né, no feminino também, mas está vindo aí, júnior, sub-23, tudo nessa mesma batida. Semana que vem tem a Swiss Cup, a gente vai observar também, os brasileiros vão competir lá. Então, assim, é uma cultura muito forte que eu estou começando a aprender mais de perto em relação à competitividade, à questão performance. A cobrança não é por resultado, a cobrança é por fazer algo bem feito.
Então foi isso, essa foi a nossa análise aí dessa quarta etapa. E a gente se vê então na próxima etapa, que vai ser em Lesenheim, na Suíça, e vai acontecer entre os dias 8 e 10 de julho, tá? Então aí fica ligado que a gente vai fazer, né, nossas análises aqui, e o episódio vai sair logo no dia seguinte, na segunda-feira, no dia 11 de julho, tá bom? Então é isso, compartilha aí com a galera, vem para o mundo do mountain bike, vê as análises, deixa nos comentários também, vocês aí, o que vocês acharam, e é isso. Até a próxima e vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.